Os seres humanos podem ser piores do que Onis. Essa é a lição que toda a narrativa da história do Akaza quer nos passar. Toda a escrita da história dele, quando a gente vê o flashback, é pra nos mostrar que os seres humanos são péssimos também. São seres horríveis. E é incrível. A história do Akaza, a gente não vê nem mencionar direito a palavra Oni. A gente não vê um relato de Oni durante o passado dele. Ele não é alguém que sofreu nas mãos de Oni. Não, ele sofreu na mão de humanos. Nos mostrando que os seres humanos às vezes podem ser piores do que muitos Onis. A gente também viu algo similar na história do Lua Superior 6, na história da Daki e do Gyutaro. A gente viu ali que eles também sofreram muito, mas na mão de seres humanos. E o Akaza também é igual. Após finalmente ter o seu passado revelado, a gente vê que ele é um personagem que perdeu literalmente tudo aquilo que tinha ou que construiu. Ele perdeu seu pai, que não queria ser um fardo pra ele. Foi uma perca tão grande que a mente dele entrou em colapso e ele só passou a lutar com todo mundo que aparecia na frente dele. E era incrível, ele tinha um físico totalmente diferente das pessoas normais. Por isso ele conseguiu derrotar muita gente, até ser derrotado pelo Keizo, que lhe deu uma nova chance, lhe deu uma nova vida. Ele, com o passar do tempo, se tornou aluno do Keizo e também cuidava da sua filha. O Akaza teve momentos de paz durante sua vida. Ele teve momentos onde ele finalmente poderia ter sido só uma pessoa normal. Porém, isso não aconteceu. Por conta de uma grande rivalidade, Keizo perdeu sua vida juntamente com sua filha, no momento em que a Akaza saiu, no momento de maior felicidade do Akaza, no momento em que ele tinha conseguido uma vida feliz como seu pai queria que ele tivesse tido, uma vida onde ele ia ter um grande amigo e uma esposa. Ele finalmente estava feliz e tinha ido ao túmulo do seu pai para lhe contar tudo isso. E quando ele volta, ele já não tem mais nada. Ele vê o seu amigo Keizo e sua amada mortas por pessoas, por conta de inveja, de rivalidade, de ciúme, por besteira. O Akaza perdeu tudo que tinha por sentimentos egoístas de outras pessoas. E com isso, algo nele quebrou e ele matou todas aquelas pessoas que eram culpadas por aquele incidente com as mãos limpas. O Akaza matou 67 pessoas. É uma coisa tão impressionante que o próprio Muzan ficou surpreso ao saber desse ocorrido e foi pessoalmente investigar o que tinha acontecido. Pra ele tinha sido um Oni. E quando ele chega lá, ele viu um simples humano que não tinha arma nenhuma, apenas suas próprias mãos. O Akaza já tava tão perdido. Seu nome era Hakuji, pra falar a verdade. O Hakuji já tava tão perdido que ele em nenhum momento assim demonstrou medo, ansiedade. Ele não temeu morrer naquele momento em ver o Muzan. Na verdade, ele parecia até de certa forma ter aceitado a própria morte, que pra ele deveria ser até melhor, mas não foi o que aconteceu. Ali, ele perdeu todas as suas dores, mas ele perdeu todas as lembranças da sua antiga vida. Ao se tornar o Akaza Lua Superior 3, a única coisa que restou na antiga pessoa, no seu antigo eu, no Hakuji, era a vontade de lutar, a vontade de continuar sendo mais forte, no caso da vida anterior dele, pra proteger aqueles que amava. Só que pra ele isso ficou um buraco. Ele só queria ser mais forte, e por isso ele enfrentava todo mundo, tentando sempre encontrar alguém forte ao ponto dele se empolgar numa luta. E foi por isso que ao lutar com o Rengoku, ele ficou tão animado. A gente, pelo anime, acha que o Rengoku tinha chance de derrotar ele, mas o Rengoku não tinha. O Akaza em nenhum momento lutou a sério contra o Rengoku, mas ele queria que o Rengoku se juntasse a ele. Ele queria ficar cada vez mais forte, ele queria que as pessoas também tivessem esse sentimento. Ele lutou 3 vezes contra o Kokushibo para se tornar o Lua Superior 1 e perdeu as 3 vezes, mas ele continuou buscando ser o mais forte. E ele poderia, assim como Doma, optar por devorar mulheres. Porque como foi dito pelo próprio Doma, as mulheres são mais nutritivas, então tornaria ele mais forte, mais rápido. Mas ele nunca optou por isso, porque alguma coisa dentro dele impedia ele de fazer isso. E nós temos também a grande relação dele com o Tanjiro. No começo ele achava que odiava o Tanjiro por ele ser fraco, assim como ele odeia os fracos. Porém, quando o Tanjiro ficou forte, ele não conseguiu deixar de odiar o Tanjiro, mas por conta da sua personalidade. Ele percebeu que aquele espírito otimista do Tanjiro o irritava porque lembrava alguém. E aí mostra no mangá, finalmente, o mestre dele na sua primeira aparição na obra. Então, o Tanjiro trazia uma leve semelhança ao Keizo, alguém que também era muito otimista, que tinha o mesmo espírito. E na sua luta final com o Tanjiro e o Tomioka, o Akaza finalmente mostrou tudo aquilo que ele poderia fazer. A luta dele mostrou o seu nível real de força e como aqueles dois não teriam chance de vencer ele mesmo com a cabeça cortada. Porque mesmo cortando a sua cabeça, o Akaza seguiu lutando, ele seguiu de pé. Então mostrando que eles não teriam soluções para derrotar o Akaza naquele momento e com certeza seriam mortos. Vale ressaltar que o Tanjiro tinha acabado de conseguir despertar ali o mundo transparente. Mesmo com essa habilidade, ele tinha um certo desespero em si porque ele não conseguia encontrar uma maneira de matar o Akaza. E o Akaza, após conseguir regenerar até uma parte de sua cabeça, teve uma conversa na sua mente com sua esposa, que finalmente consegue parar o Akaza, consegue mostrar pra ele que ele já tinha perdido tudo, mesmo que ele tentasse continuar a ficar
mais forte pra conseguir proteger aqueles que ele amava, como na mente dele ele achava que era isso que ele estava fazendo, ele já tinha perdido tudo. E que, de certa forma, a única coisa que ele poderia alcançar era se juntar àquelas pessoas que ele amava. Por isso, ele mesmo começou a se infligir golpes e ele mesmo foi na direção do sol. O Akaza, por muito tempo, foi o protagonista dos vilões da obra. A gente viu várias vezes a reunião dos vilões, por exemplo. O Akaza era o nosso foco. A gente via as coisas pela perspectiva dele. As ações dos vilões normalmente se movimentavam com a aparição do Akaza. É bizarro pensar nisso, como o terceiro Lua era o protagonista dos vilões pra gente. Era quem nos mostrava a perspectiva dos vilões. E após a sua morte, a gente também vê o começo do declínio dos Luas. Os três superiores e o Muzan. A queda do Akaza foi o primeiro presságio do fim das Luas. O fim do Muzan. E com ele, a gente tem uma grande lição. Às vezes, muitos humanos são piores do que os demônios. Queria agradecer por vocês que assistiram até aqui. Se gostaram do vídeo, deixe seu like. Se você discorda desse pensamento aqui sobre o Akaza, comenta aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.